paz do Senhor Jesus. Boa noite, porque já são 18h06. Atrasamos um pouquinho hoje, né? Mas mesmo que você se atrase um pouquinho, não deixe de fazer. Aleluia, Jesus. Não deixe de fazer a obra de Deus. Não deixe de socorrer os seus irmãos. Não deixe de socorrer o seu próximo. Não deixe de fazer uma oração pelo necessitado. Sabe? E hoje a gente atrasou um pouquinho, porque temos visita, né? Mas estamos aqui, Senhor. Glória a Deus. Para te adorar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje é dia 16 de maio. Dá um branco de vez em quando, gente. 16 de maio de 2025. Eu já disse a vocês que tem um tempo que você não se importa mais. Não se importa mais se for maio ou se é janeiro. A gente não se importa mais com isso. Isso deixou de ser importante. A segunda-feira ou o sábado tem gente. Eu já trabalhei muito, contando com o dia da sexta-feira e do sábado, que era o dia que eu estava de folga para me divertir. Né? Então é isso que eu estou falando. Hoje eu já não me incomodo mais com isso. Seja segunda ou seja domingo, eu estarei sempre aqui te adorando, Senhor. E é assim que eu quero estar. Aleluia, Jesus. Ao teu lado. Como diz aquele louvor, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Glória a Deus. Meu nome é Eliane. Amigo Neide. Aqui está o Jorge. Pessoal. Né, eu falei para ele, arremédia aí o pandeiro um pouquinho, né? Não é para nós, nem para o mundo, é para Jesus. O mundo precisa ser justificado, Aleluia. ter muita, né? Tipo assim, os músicos têm que treinar muito para poder ser aprovado. Mas você, se você tiver um caráter, né? Ali virado para Deus, você obedecer a palavra, você não precisa de tanta coisa não. Tem um louvor que fala assim, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Né? É verdade, gente. Aleluia, Jesus. O nosso Glória a reconhecimento é só perante ao Senhor. Na terra você não vai agradar todo mundo, pois Jesus, ele não conseguiu agradar. Ele veio para curar, libertar, salvar. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu agradar a todos. Né? Naquele madeiro foi colocado ali, ó, de braços abertos, pregado naquela cruz, um homem que só fez bondade. Então não espere muita coisa desse mundo não, viu? Não espere não. Mas eu quero começar lendo Êxodo hoje, que a gente terminou ontem Gênesis, né? Foi, né? Foi. E hoje começou outro capítulo da Bíblia. Aleluia, Jesus. E eu quero ler com vocês, né? Louvado seja Deus. E peço a Deus Todo-Poderoso Aleluia. que esteja conosco. Recebe, Pai, a nossa adoração, nosso cântico. Ó Deus bendito e de poder e glória, Pai celestial, clamo, meu Deus, pelo meu irmão, pelo meu próximo, que se encontra com a porta fechada, Oh, aleluia, Jesus. na esperança de uma porta de emprego para ele, para ela, para um Glória a filho, Deus. Senhor, para uma filha. E essa pessoa almeja tanto, Aleluia, Jesus. mas eu creio, meu Deus, que o Senhor está trabalhando e que se ainda não aconteceu, Pai, é porque ainda não é o tempo, não foi o tempo. A gente tem que aguardar
E tem que confiar, meu Deus. Aleluia. Porque o tempo é seu. E que os seus pensamentos são melhores e são maiores que os nossos. Também eu clamo, né, por a porta de emprego, também pela aposentadoria, também pela a cura, né, Aleluia. da enfermidade. E, meu Deus, eu peço perdão, Senhor. Perdão pela tua serva, que é falha. Nós somos falhos, meus irmãos. Eu já falei aqui, já dei prova a vocês que nós não estamos totalmente em santidade. Veja vocês, se um dia alguém tocar em alguém da tua família, num filho, ou até mesmo em você, dentro de você, o que tem dentro de você vai querer se vingar. Portanto, eu digo todos os dias, Senhor, perdão. Perdão pelos pensamentos, palavras, atos, o que tem em mim, meu Pai, que não te agrada, que eu diminua cada dia, o Senhor cresça em minha vida, em nossas vidas operando milagres Aleluia. e maravilhas. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia, 1000 cairão a teu lado. 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Glórias te dou, Senhor. Vamos cantar o número 303? Aleluia. Glória, glória a Deus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecado vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus
Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz. Tu precisas de Vou cantar de novo, gente, esse pedaço, porque entrou algo aqui e apagou. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. 305, glória a Deus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelo céu, cantando vamos combater. Ouvi o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Oh glória! Breve vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e hinos a Jesus cantar. E da salvação falai, almas ao Senhor levai. Oh glória! Aleluia. Breve vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A santa palavra de Deus hoje. Êxodo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Aleluia. Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel. O mesmo Jacó, né? Que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser.
Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Glória a Deus. O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multipliquem. Que aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem, como suas cargas, e edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiram, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, glória a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem a parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Glória a Deus. Aí amanhã a gente começa lendo, volta, né? Aqui para ler o número 2. Aleluia, Jesus. Aqui começa aquela luta onde eu vejo aqui já amanhã o nascimento de Moisés. Moisés também foi jogado no rio por ser um menino, né? E aí a gente vai ler juntos. Glória a Deus. E hoje eu quero ler com vocês um pequeno trecho aqui de Lucas. É que Deus colocou no meu coração, gente. Então eu vou ler.
É sobre a caridade. É sobre a bênção que nós seres humanos, às vezes, você já viu alguma pessoa dizendo assim, eu não ajudo porque eu não posso, porque se eu pudesse eu ajudava. E eu digo a você, de fonte segura, não ajudava. Como assim, Bisa? É verdade. Quem ajuda, divide aquele pouquinho que tem. Mesmo o pouquinho que seja, a pessoa tira aquele pouquinho e ajuda o outro. Se ele tiver rico, tiver muito dinheiro, ele também não vai. Sabe por quê? Porque aquilo que ele tem domina ele. Domina essa pessoa. O bem domina ele. Os bens materiais. Glória a Deus. Não é o bem, não. Os bens materiais dominam. Seja fiel no pouco. Sobre o muito, Deus te colocará. Aleluia. Se você for Glória a pensar, Deus. olha, quando eu tiver tal coisa, eu ajudo. Não. Isso não é. Se você tem um bom coração e tem uma bondade, você não se importa realmente que de noite não vai faltar. Aleluia. Então, Glória a no Deus. teu almoço, você não se importa quem vai lanchar com você. A quem você vai servir um prato. Abençoar com o almoço ou com a comida. Oh, É só uma glória a comparação. Deus. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que preparou no teu almoço, ele prepara na janta. Aleluia, Jesus. E se não tiver, pode ter certeza que a fome não vem. Você vai dormir tranquilo. Mas Deus não desampara ninguém. Aleluia, Jesus. Ninguém. Então é sobre isso, mais ou menos, que eu vou ler aqui, que Deus colocou no meu coração. Lucas 16, começa no 10. Você pode ler depois o versículo todo. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, Aleluia, Jesus. porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Aleluia, louvado seja Deus. Só até aqui mesmo, o 10 até o número 13. Lucas 16, do 10 ao 13. Mas você pode ler o versículo todo. Eu espero em Deus nós chegar aqui, em Lucas, com vida, com saúde. Porque agora que nós estamos ali em Êxodo, né? Mas eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos ler essa Bíblia todinha. Aleluia, Jesus. Juntos, sabe? Eu daqui e vocês daí. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais uma vez eu digo, seja fiel no pouco. Sobre o muito Deus te colocará. Aleluia. Olhe, eu já passei por cada coisa na minha vida. Deus é testemunho, o Jorge também. Eu não vou dizer a você que a gente já passou fome, mas nós passamos por apertos. Apertos. Por isso que hoje, quando eu coloco aqui, muitas vezes as coisas na minha mesa, eu digo, não é para me mostrar não, gente. Toda a vida foi assim, mesmo antes de eu ter canal. Obrigado, meu Deus, pelo pão que o Senhor não me deixa faltar. Para mim e para quem chegar, porque eu nunca me neguei que alguém comesse algo meu, alguém triscasse na minha alimentação, com medo que faltasse para mim ou para os meus filhos, ou que a gente comesse tudo no almoço e na janta não tivesse mais. Esse pecado eu não devo a Deus, né? Esse pecado eu não devo a Deus, de jeito nenhum.
Louvado e engrandecido seja Deus. Deus bendito, todo-poderoso, meu Pai celestial, dono do ouro e da prata. Visita, meu Deus, o nosso financeiro. Visita, meu Deus, aquela documentação minha que eu estou fazendo. Aleluia, Jesus. Eu necessito dela, Senhor, para acertar minhas coisas no banco, para acertar também aqui, né, no YouTube. Ô, Jesus, para acertar nos postos de saúde, no convênio, em todos os lugares, meu Deus. Ô, Deus bendito. Tira todo o impedimento, eu clamo, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, abençoa o financeiro das nossas vidas. Continua, meu Pai, nos abençoando, para que eu também possa abençoar. Aleluia, Jesus. Glória Louvado a Deus. seja Deus. Dai-nos saúde, meu Pai. Continua nos abençoando, nos livrando de todos esses vírus que vêm por aí, pois está vindo uma frente fria, uma parte fria, muito frio, que vai causar muita gripe, muita tosse. Oh, Jesus. Ô, Senhor, ajuda-nos a passar por mais essa tormenta. Aleluia, Jesus. Abençoa a vida da Ivoneide, Amém. do Jorge. Receba, Pai. Abençoa a Liliane, o Rodolfo, o Leandrinho, que está aqui. Abençoa meus filhos e noras, netos e bisnetos, minha mãe, toda a minha parentela. Abençoa, Senhor, Glória a Deus. a nossa vizinhança, Jesus curando, libertando, salvando, a nossa igreja, todos os membros, todos os Aleluia, nossos Jesus. irmãos, todos os pastores, em nome de Jesus. Deus bendito e de poder e glória, abençoa a vida da Francisca, que hoje completa mais uma primavera, Senhor. Oh, Jesus. Oh, meu Deus, eu clamo mais uma vez, visita a tua filha, Senhor, que está tão cheia de dor pelaquela queda, aquele tombo que ela levou. Tira a inflamação, Senhor, passa o bálsamo da cura sobre os ombros, sobre a coluna, Aleluia. Glória a né, Deus. sobre o rosto, sobre a cabeça, sobre as pernas dela, joelho, tirando a dor, tirando o incômodo, Jesus. Curando, Jesus, o refluxo, a depressão, a ansiedade. Aleluia, E Jesus. que essa data se repita por muitos e muitos anos. Em nome de Jesus Cristo. Aqui uma pessoa me pediu oração. Deixa eu ver como é o nome dela. Aleluia, louvado seja Deus. Pediu. Rosa Faria. Ela pediu, peço oração pela minha cura, um nódulo na tireoide. Visita, Deus bendito, a Rosa Faria, né? Se eu não me engano, ela é lá do Ceará, né? Visita ela, Senhor, agora, Aleluia, curando, Jesus. libertando a tua filha, os teus Glória a filhos Deus. que estão com esses nódulos, Senhor, com essas enfermidades mais graves e também qualquer tipo de enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu clamo, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o poder de curar, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Teve outra pessoa que me pediu oração, Jesus, pela filha. A irmã Geisa Fernandes sempre pede pela família, pelo filho, né? E toda a Aleluia, família. Jesus. Senhor, abençoa Glória toda a a Deus. família, em nome de Jesus. Olha as tuas filhas, Senhor, clamando pelos filhos, pela rebeldia, por esse filho, essa filha, né, que está, oh meu Deus, com esses vícios e não para, que é rebelde, que grita, que ofende, que muitas vezes você chega a pensar, será que ela vai me fazer o mal? Será que ele vai ter coragem de me fazer o mal? Sim, minha irmã, passa isso na sua cabeça. Passa ou não passa? Deixa aí nos comentários. Você muitas vezes fica amedrontada, apavorada e diz, será que ele vai ter coragem de fazer um ato em mim, levantar a mão contra mim, que sou a mãe? Louvado seja Deus. Eu repreendo toda essa fúria nesse jovem, nessa jovem, em nome de Jesus. Toda contenda dentro do lar, todo vício, todo mal. Aleluia, Senhor.
Toda levante do inimigo, em nome de Jesus. Toda força maligna dentro dos lares, em nome de Jesus Cristo. Passa o bálsamo da cura naquele que sofre a dor, a infecção, problemas pulmonares. Oh, Jesus. Visita Jesus curando, libertando os teus filhos. Glória a Deus. Eu repreendo todo mal, toda depressão, toda ansiedade, a síndrome do pânico, todo mal em nome de Jesus Cristo. Deus bendito e de poder e glória. Glória Abra a Deus. porta para o desempregado, Senhor. Prepara o aposento do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Abençoa, Pai, a minha vida, o meu coração, que ele seja cheio de amor, do teu amor, que ele seja cheio da caridade, a caridade que vem do Espírito Santo Aleluia, de Deus. Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Abençoa os teus filhos, Jesus, conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Eu abençoo o teu lar, tua vida e tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Até amanhã. Em nome de Jesus.